Você precisa saber e dominar, estudar e querer estudar para compreender e se convencer que são os teus sentimentos que geram a realidade. Vou repetir, entenda isto. São os nossos sentimentos que criam a realidade. O universo, ele responde aos nossos sentimentos, aos nossos impulsos. De toda a humanidade, de todos os seres humanos é assim. Porque o homem foi colocado por Deus como o semelhante a ele próprio, como a maior autoridade, o qual todo o universo está configurado para responder esses impulsos. E é aí que as pessoas que não têm conhecimento da importância do poder dos sentimentos, o sentimento leva a segunda lei no processo de construir a realidade. O primeiro é visualizar e o segundo é a vibração. E é aí que as pessoas não mudam suas vidas. Por quê? Eu vou usar alguns exemplos aqui para ajudar a sua compreensão. Quando você anda em estrada de chão, principalmente no inverno, você verá que aonde tem uma ladeira, onde tem uma inclinação, geralmente tem aquelas valas. Aquelas valas foram feitas pela água da chuva. A princípio, aquela ladeira, aquela inclinação era reta no verão. Costuma acontecer muito em estrada de interior, estrada que vai para a roça. Na medida que a água começa a descer sempre pelo mesmo local, automaticamente começa a fazer o seu caminho. E aquele caminho, cada vez que chove, vai levando mais terra, ficando assim mais fundo aquelas valas, aquele sulco, aquelas valetas, aquelas valetas das quais nós estamos usando o exemplo. A partir daí, naturalmente, se não houver um trabalho, um processo para tirar aquelas valas, todas as vezes que a chuva bater, vai sempre descer pelo mesmo local, que naturalmente irá aumentar ainda a profundidade daquelas valas. Se ninguém nunca alterar, se ninguém nunca fizer nada, aquilo nunca muda. E aí, em alguns locais, fica até aquela seda alta, enorme. E os nossos sentimentos, as nossas emoções, se ajustarão àqueles sentimentos que são familiar, que são costumeiro estarem em nossas vidas. Então, uma pessoa que sempre viveu na falta, que sempre viveu na escassez, uma pessoa que sempre sofreu enfermidade na sua família, então, naturalmente, estes sentimentos estão familiares para ele. Na sua natureza, nos seus sensores, assim como na estrada, as valas já estão feitas, já estão familiares. E os mesmos sentimentos, uma vez que está familiar, que irão fazer as pessoas agirem sempre da mesma maneira, da mesma forma, diante dos mesmos acontecimentos, naturalmente irão trazer ou resultar na mesma realidade que ela sempre viveu. Por isso você vê acontecimentos que aconteceram nos pais acontecendo nos filhos, acontecimentos de realidade que esteve na vida da pessoa há 10, 20, 30 anos atrás, está agora no dia a dia. Por quê? Porque elas pensam da mesma maneira, sentem da mesma maneira, agem da mesma maneira, e os resultados só poderia ser o mesmo resultado de todo esse tempo. Para mudar os resultados, primeiro é preciso que você assuma a autoridade conscientemente e propositalmente comece a mudar o seu foco, os seus pensamentos. Evite ou negue, ignore, resista os mesmos pensamentos que você sempre sentiu e comece propositalmente a sentir
os sentimentos da vida que está nas tuas visualizações, nos teus sentimentos. É isso que a Bíblia chama de fé, a fé que chama à existência tudo que se espera. Olha, espera. Então, imagine você tendo uma casa nova, uma casa grande, a casa dos teus sonhos, se você é um pai, uma casa que possa acolher todos os teus familiares, teus filhos, teus netos, se você é avô. Então, se esforce para sentir o sentimento, se imaginando você vivendo ou desfrutando dessa casa grande. Se imagine vivendo nessa casa que agora está em teu sonho, porque quando essa sensação, quando esse sentimento de alegria, de satisfação, de prazer alcançar o seu homem interior, aonde é o encontro seu com o Todo-Poderoso, com a fonte inesgotável, a partir daí, a força já não é mais tua. A partir daí é inevitável, agindo Deus, quem impedirá? E Deus age a partir e através das suas leis. E essa lei, aonde tem o encontro do Todo-Poderoso, que está em todos os lugares, do poder infinito, da riqueza infinita, da força infinita, Deus que é amor, que é poder, que é toda vida, que é toda riqueza, precisa ter o sentimento do Todo-Poderoso, precisa ter a crença do Todo-Poderoso personalizada, individualizada dentro de você. É quando o Verbo se faz carne. E o Verbo se fez carne e habitou conosco. O Verbo sempre se fará carne e sempre habitará com você. Então vamos entender. Você não tinha esse entendimento, então teu foco, a tua mente, estava ocupada, porque você não entendia o outro lado, só no negativo, só na falta, só na escassez. Você ficava alimentando o tempo todo, olhando a tua conta e sempre firmando mais e mais que a única certeza é que o dinheiro não é o suficiente para as suas despesas e nem para os teus sonhos, os teus ideais. Você fica alimentando o tempo todo a falta, o medo da doença, medo dos acontecimentos negativos. Então, este sentimento que a princípio estava em sua mente vai alcançar o seu homem interior. E ao alcançar o seu homem interior, como esse sentimento, essas crenças não é da natureza do Pai, não é da natureza do Deus, não é da natureza do Pai da vida, do Pai das luzes, não é da natureza do amor e nem do que é bom, automaticamente esse encontro vai ser trágico para você. Porque aí, sem que você saiba, você se tornou ladrão. O Senhor Jesus disse: eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Mas o ladrão só veio para matar, roubar, destruir. Matar os sonhos, roubar a vida, porque Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênção. E aí você pode perguntar: e quem é esse ladrão? Você. Você roubou a sua própria vida. Você roubou o seu próprio, você roubou a sua própria herança. Você roubou a sua própria vida. Porque Deus, pelo seu divino poder, já nos deu todas as coisas que se respeito à vida. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Se quiseres me ouvir, comereis o melhor dessa terra. Então essa é a vontade de Deus. Só que os teus pensamentos, os teus sentimentos não é da natureza do Pai. E aí eu cito novamente o que eu sempre tenho citado, Efésios 1:3, aonde Paulo, usado pelo Espírito de Deus, diz: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Pois é, quando os teus pensamentos, os teus sentimentos, eles são bons, eles são de riqueza, eles são de prosperidade, eles são de vida, então esse sentimento, essa crença é da mesma espécie do Pai. E aí o que aconteceu? Essas bênçãos
que até então estava nas regiões celestiais, já não estão mais lá, está em você como uma semente. Então lá vai acontecer o encontro do Deus da vida com você personalizado, e o resultado é unicamente de responsabilidade do Pai do céu. Naturalmente irá acontecer, agindo Deus, quem impedirá. Mas você não entendeu isto. Em vez do sentimento de paz, do sentimento de fé, em vez da alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força, você se encheu do medo, da insegurança, da tristeza, da solidão, da falta, e aí o encontro foi do espécie contrário ao de Deus. Você foi roubado, e você foi o seu, e você que lhe roubou, você foi o seu ladrão, roubou a vida, aquela vida que Jesus conquistou a preço de sangue. Então veja só, você não tinha um foco, você não tinha um alvo definido, que por isso estava vazio, foi preenchido, porque todo espaço, todo vazio, automaticamente vai ser preenchido. E foi aí que Jesus diz duas coisas importantes que você deve entender a respeito do assunto. Primeiramente, se o valente guardar armado a casa, em segurança estão todos os bens no interior da casa. Quando você tem um foco definido, um foco bom, um foco positivo. Então você está preenchido. E esse preenchimento, por se tratar do Pai das luzes, os teus bens, as tuas riquezas estão seguros. Tua paz, tua felicidade, tua alegria, tua prosperidade. Mas você não fez isso. Então Jesus que disse uma coisa também disse outra. Quando a casa fica vazia, aquele antigo morador ou o morador da casa, ele vai e traz 7 amigos semelhantes a ele mesmo. E aí o estado da pessoa vai ficando cada vez pior. Porque cada semelhante atrai semelhante. Cada pensamento positivo atrai outros pensamentos positivos, que irão somar em forças no propósito de alcançar o seu propósito. Os pensamentos negativos também seguem os mesmos princípios, os mesmos padrões. Por isso que se tem aquele ditado: quem tem, mais é dado. Aquele que não tem, até o pouco que tem, é tirado. Porque um abismo sempre chamará outro abismo. Um acontecimento negativo, se você não se policiar, a tendência é chamar outros acontecimentos tão negativos. Então, mas agora no positivo, você focou. Você conscientemente, você parou de assistir esses noticiários que só te traz coisas ruins, só te inspira coisas ruins, só traz sensações e sentimentos ruins. Então, se você se enche disso, não tem jeito de nascer outra coisa, a não ser aquilo que você está cheio. Então você parou e agora você começou a sonhar e você começou a sentir. E aquele sentimento se tornou uma fé. E aquela fé, aquele sentimento está no lugar da transmutação. Vai acontecer. Então, o segundo passo para você mudar de vida, depois da visualização, é o sentimento. Seus sentimentos não são uma coisa qualquer, como seus pensamentos. Não são uma coisa qualquer. E você pode ter certeza, isto funciona. Haja paz dentro dos teus muros, calma e prosperidade nos teus celeiros. Oh, não, não, haja honra na tua família. Reis e rainhas entre os teus descendentes. Nação poderosa são teus descendentes. É assim que diz o Salmo 112.
Deus nos